muito na frente, né? Agora, em relação à comparação com a final da Copa do Brasil, eu prefiro tirar um pouquinho o pé, justo por isso que o Prates falou. Thiago Heleno, Terans e Nicão, que são 3 protagonistas desse time, que eu estou acompanhando bem por causa da bola de prata e bola de ouro no Brasileiro, sequer viajaram para o Rio. Então o esporte às vezes tem essas vitórias, né? Eu lembro a geração de prata dos Jogos Olímpicos de 84, ela ganhou de 3-0 dos Estados Unidos na fase de grupo daquela Olimpíada. Depois perdeu a disputa do ouro, porque o jogo foi outro. Eu não estou dizendo que o Flamengo vai, por isso, perder do Atlético Paranaense. Mas, sem dúvida, o adversário será outro. O Flamengo cumpriu a parte dele, mas não dá para cantar a vitória antes do tempo justamente por isso. Vai ser uma outra situação na decisão no mata-mata. O placar foi o mesmo, 3-0, né? Tanto no vôlei quanto no futebol. É verdade. 3-0 e 3-0. Outro detalhe que eu acho que é sempre importante a gente lembrar e comentar, analisar, sobre, por exemplo, Andréas Pereira. É óbvio que tem a qualidade dele, né? Um jogador que veio do Manchester United, etc. e tal, mas sempre facilita você entrar num time já pronto, entrosado, e óbvio que facilita você estar jogando ao lado de vários caras que também jogam. Muito, claro. Então a gente pode até imaginar, se o Andréas Pereira, por exemplo, ele sempre disse que ele sempre deixou claro a paixão dele pelo Santos. Se o Andréas Pereira, por exemplo, chegasse nesse time do Santos atual, ou no time do Grêmio, ele ia melhorar, obviamente, o time do Santos, o time do Grêmio. Mas será que ele já estaria se destacando tanto? Não. Não. Porque, é óbvio, tem a qualidade dele, mas o time ajuda muito. É um time pronto, entrosado. Os caras estão juntos há 3 anos ali, o quarteto ali da frente, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, William Arão. Então, é uma engrenagem que já está pronta. Você só troca uma peça ali, mas você trocou uma peça de alta qualidade, você não pegou uma peça enferrujada. Você tira o Gerson, você põe o Diego. Continua a engrenagem, tudo funcionando perfeitamente. O Diego tá lesionado? Trouxemos aqui o Andréas Pereira. A sua máquina continua funcionando de forma perfeita. É uma peça nova, de qualidade, substitui a outra e a engrenagem está lá, está tudo. Então, obviamente que facilita. Tem o mérito dele, mas o time ajuda muito. Nós discutimos também algumas semanas atrás, agora não mais, se o Daniel Alves poderia ir para o Flamengo, para o Fluminense. Era a mesma coisa que eu dizia. O Daniel Alves não deu certo no São Paulo. A gente não sabe se ia dar certo no Flamengo. Mas tinha grande chance. Tinha grande chance pela qualidade do time. Diga, professor. Não, eu só fico pensando no contrário, né? O quanto uma engrenagem enferrujada atrapalharia o Andréas Pereira. Pois é. Se ele cai no Santos, no Grêmio, no São Paulo mesmo. Seria muito importante no São Paulo, a gente não faria mas será que daria certo assim? Fala, professor. Uma avaliação equivocada do rapaz por conta de um entorno que não fosse o ideal, né? Muitas vezes acontece isso. O Andréas Pereira chegou com uma fama justificada. Pelo que ele jogava, lhe faltava justamente uma coisa que é fundamental para essa função que ele está exercendo: intensidade. E, de repente, ele se acha como um jogador com uma intensidade interessante para um time que, como o Abel lembrou, já é uma engrenagem em bom movimento, né? Então, esse time ajudou o Andréas Pereira. Assim como alguns dos times citados, talvez emperrassem o futebol do Andréas Pereira. É um conjunto, realmente, e as duas coisas têm que andar juntas. Eu acho que tem um mérito gigante do Flamengo aí, que é o olhar clínico no mercado. Claro, quando você tem dinheiro, é mais fácil. É outra conversa. É outra conversa. Mas mesmo quando você tem dinheiro, a gente tem exemplos, a gente pode ficar aqui 5, 6 programas falando de exemplos de times que tinham dinheiro e que contratavam mal, formaram elencos que pareciam... O próprio Flamengo, né? Na própria história do Flamengo, a coisa não deu liga. Já que falamos do Santos, você pode estar com muito dinheiro e jogar o dinheiro fora trazendo Cueva. Exatamente. Pronto. Pode se endividar por 10, 15 anos trazendo o Leandro Damião. E na época, perfeito, Abel. Vamos ser justos, jogava um bom futebol, fazia gols no Internacional. O valor foi muito alto. Não deu certo no Santos. Mas, por exemplo, o Cueva é um bom exemplo de você desperdiçar dinheiro. Perfeitamente, você foi super bem. Então, assim, o Flamengo ele é muito pontual. Claro, a engrenagem funciona, fica mais fácil. Mas o Flamengo é pontual. Então, assim,
Por que o Palmeiras não foi olhar o Andréas Pereira? Tô falando do Palmeiras, estou falando de rivais ali. O Galo era foi um time que se remontou, né? Então trouxe bons nomes e tal, etc. Mas, por exemplo, Palmeiras, coisa de ajuste de elenco. Por que não olhou o Andréas Pereira? O Kennedy, a gente ainda está esperando dar resultado. Vamos ver como é que vai ser o Kennedy no Flamengo. Mas as contratações, você fala, mas quando trouxe o Michael... mas já recuperaram o Michael, né? Mas o Vitinho foi lá atrás. Mas recuperaram o Vitinho. Então, assim, o Flamengo vai ao mercado, aquela coisa do gelo no sangue, do Marcos Braz, tudo, desespero, vai contratar, você calma. Aí, de repente, traz alguns jogadores que você olha, você fica com um pingo de dúvida, como o professor falou com relação à intensidade, mas a coisa encaixa. Então, eu acho que o Flamengo tem um mérito absurdo de observar bem. De observar bem e aí a peça se encaixa. Eu não entendi por que você citou o Palmeiras. O Palmeiras, nos últimos tempos... Mas esse ano... Ele também fez boas contratações. Eu posso citar, por exemplo, o Piquerez. Ele perde o Vinha... O Gustavo Gomes. E rapidamente ele repõe com qualidade. Aliás, na mesma fonte, praticamente, lá no Uruguai, ele vai lá e pega o Piquerez. Eu citei o Palmeiras porque o Palmeiras fez algumas contratações que você olhava, você até achava que podia ser, mas Zé Rafael até hoje não se... Fez bons jogos. Bons jogos, mas não é um cara que você olha e... Não, um cara importante, titular nos títulos do Palmeiras. Por exemplo, tá arrebentando, mas ele é um jogador importante. Eu não acho que ele é importante, mas tudo bem. Eu acho que a expectativa foi maior do que o que ele entregou. Rony. Luiz Adriano. Rony não foi boa contratação? Luiz Adriano. Mas o Flamengo, ele tem um percentual de acerto muito maior. Muito maior. É isso que eu quero falar. Não que o Palmeiras tenha errado em tudo. Longe disso. O Palmeiras, na última temporada, desculpa te interromper. Pode falar. O Palmeiras apostou mais nos meninos da base. Que são muito bons. Apostou e deu certo. Mas antes dessa última temporada... Mas o Flamengo também tem apostas na base que deram certo. Antes dessa temporada do Palmeiras e dos meninos da base, o Palmeiras apostou no Rony. O Rafael Veiga já há um tempo atrás, mas também foi uma aposta, uma contratação. O Vinha, o Piquerez agora, o Gustavo Scarpa. Alguns demoraram para se acertar. Por que não, o Zé Rafael. Eles ajudaram o Palmeiras. Esses caras ajudaram o Palmeiras a ganhar a Libertadores e Copa do Brasil. O Zé Rafael, o Luiz Adriano, o Rony, o Rafael Veiga, o Gustavo Scarpa. Mas perceba a diferença. Por exemplo, você fala no Flamengo de Bruno Henrique, de Gabigol. Você fala, Andréas Pereira agora, né, jogando mais, enfim. Mas vamos pegar os caras que já passaram, né, do Everton Rafinha, Ribeiro, Pablo Mari. Você olha esses caras, acho que raros foram os momentos, se é que tiveram esses momentos, da torcida chegar e ficar, não sei e tal. Esses nomes que você falou aí, por exemplo, se tivesse no meu time eu ia adorar. Mas no Palmeiras... tão longe de ser assim quase que uma unanimidade. O próprio Scarpa, que eu acho muito bom jogador, mas que oscilou muito no Palmeiras, aí que voltou a jogar bem, aí já perdeu a posição. Aí, o Zé Rafael que você falou, o Rafael Veiga, eles oscilam. Eu não sei se é a questão de troca de técnicos, embora o Flamengo também trocou de treinador, mas 2 vezes, né? Mas eu não sei se é questão de troca, eu não sei o que muda de um para o outro, porque assim, os jogadores no Flamengo tem algumas estrelas talvez respondendo a sua pergunta, eu acho que o Flamengo tem essas estrelas do Flamengo, comparado com algumas estrelas do Palmeiras, são os caras que jogam mais bola, de mais qualidade. É só você ver convocações para a seleção brasileira. O Gabigol vai à seleção, o Everton Ribeiro vai à seleção, o Arrascaeta vai à seleção do país dele, não é isso? O que dá pra gente falar. De repente o Flamengo tem essas estrelas, o Palmeiras, não dá pra você chamar Rafael Veiga embora. Também, não estou dizendo que são jogadores ruins. Longe disso. Muito bons, são excelentes. São muito bons. São excelentes. Ajudam muito. Tanto que eu citei para defender o Palmeiras. Ajudam muito. Eu acho que vai muito da nossa análise e do nosso gosto em relação ao que cada um gosta de jogador de futebol. Às vezes a gente gosta de quem encanta mais, porque dribla mais, enfim, dá mais passes para gols, faz mais gols. Mas como engrenagem coletiva, pensando em relação ao time, os jogadores do Palmeiras são muito bons. São muito bons. Eles não podem, talvez, ter o brilho... Mas o Palmeiras errou mais, né? Não podem, talvez eles não tenham um brilho de um Bruno Henrique, de um Gabriel, que definem a jogada, às vezes, de uma maneira muito rápida, diferente. Agora, os do Palmeiras são muito bons. Mas não são jogadores, vou usar a palavra então, decisivos, tão decisivos quanto os jogadores do Flamengo. Acho que esse é o ponto. O professor quer falar? Já uma telinha do Gabigol aqui. Vamos lá, professor. Acho que o Flamengo acertou mais do que nomes, né? E eu incluiria o Gerson nesses achados também. É um modelo de negócio. Esse negócio que o Flamengo faz, ele traz jogadores da Europa, recuperáveis do ponto de vista do futebol brasileiro, jogadores que em geral não estão bem na Europa. Até o Pedro foi isso, né? Foi.
traz nesse esquema do empréstimo, do jeito que eu quero, para eu pensar depois como fica a situação. Isso é muito interessante. Agora, numa comparação, o Palmeiras errou mais. O Flamengo até outro dia a gente podia dizer que tinha errado, entre aspas, ali com os zagueiros, né? Sim. Pagou a peso de ouro os zagueiros que até hoje não entregaram. Mas o